Meu protagonista é um engenheiro de uma nave espacial e se apaixona pela filha do comandante, que no caso também está a bordo. Eles se conheceram quando criança, mas devido a um trauma, esqueceram. Ah, tá bom, tá bom. Hum. Dentro de uma nave espacial, um engenheiro se apaixona pela filha do comandante, tem um potencial de conflito, né? Tem um potencial de andar. Melhor se o comandante não gostar, se for proibido, se ela estiver envolvida com outro, sei lá, mil coisas, mas sim, potencialmente está interessante. Ambientes fechados, com potencial de perigo, né? Uma nave espacial você vai ter que fazer acontecer coisa, né? Então, com potencial de perigos, de novidades e coisa e tal, são interessantes para desenvolver relacionamentos. Você tem ali um núcleozinho de pessoas que estão sempre se encontrando, sempre se tropeçando, então você pode fazer coisas bem bizarras acontecerem. É interessante. Ó, professor Ricardo Lima. Minha personagem é uma menina de 14 anos que viu a mãe morrer e depois disso ela tem um relacionamento conflituoso com o pai, pois ela acredita que o pai a culpa pelo acidente. Bom conflito também. Opa, tá bom. A gente consegue mexer com a emoção das pessoas se a gente faz pessoas que sobrevivem, né? Personagens que sobrevivem à morte de outro personagem. Isso sempre impacta, isso abre um potencial de simpatia dos leitores pelo personagem. Se você souber usar isso, pode ser bem, movimentar bem as emoções. Então, é bom, sim, entre pai e filha, e ficarem jogando um no outro, quem tem a culpa por a mãe ter morrido, interessante. Tem potencial. E o Arthur Montenegro, em minha história, o protagonista tem como conflito central o relacionamento odioso em relação ao antagonista, que para o protagonista teve influência no suicídio do seu pai. Tá, mas aí você, né, não disse o que eles são e o que vai acontecer, né? O antagonista é o que em relação a ele? E por que ele teria influência no suicídio do pai? Mas, assim, alguém que mexe na morte de um familiar, sem dúvida, tem potencial de provocar emoção. Então, se você vai ser o protagonista, vai enfrentar isso, esse tipo de inimigo, é bom, é bom. Mas é legal você fazer esse relacionamento andar, tá? Gente, super funciona assim, digamos, um relacionamento com o antagonista, né? Vamos lembrar, antagonista, como a gente já falou aqui, é mais interessante se ele for um pouco complexo, se ele não for inteiramente malévolo, mas se ele tiver alguns lados dele que sejam ok, que sejam simpáticos. Ou pelo menos que a maldade dele tem uma base compreensível, que aí o leitor pega alguma simpatia. Isso torna o possível relacionamento de protagonista e antagonista mais interessante. O protagonista, por exemplo, pode admirar o antagonista. Dizer, nossa, esse cara, putz, olha o que ele fez. Nossa, ele é inteligente, nossa, ele é capaz, né? Pena que ele está me atrapalhando. Mas é interessante se você coloca um mix ali, em vez de um ódio permanente que não muda nunca, entendeu? O truque faz mudar, altos e baixos no relacionamento, tá? E o Vinícius Machado, a minha é sobre vizinhos. Um projeto do governo reforma as casas de um lado da rua e acaba antes de reformarem as outras, gerando inveja e discórdia entre os vizinhos das casas novas e as velhas. Para você fazer o relacionamento entre vizinhos sustentar uma obra, você vai ter que fazer acontecer bastante coisa, tá? Porque senão é difícil isso aí se aprofundar. É fácil ficar acontecendo, né? Então, briguinha por cima da cerca, ou maldadezinhas cair lá e pode até aumentar, né? Mas é difícil você fazer isso se aprofundar. Então, pensa um pouco aí para fazer coisas fortes acontecerem, tá? De repente tem algum segredo, ou alguém interfere em alguma coisa, eles são obrigados a mudar de lado. Pensa, porque se você deixar parado, eles apenas
competindo e se detestando, tudo bem, cria uma tensãozinha, mas não é uma tensão muito profunda. Como principal relacionamento da sua obra, talvez fique um pouco fraco. Você tem que ver aí para não ficar chato, tá? Ó, tem o Nathan Aredes aqui, ó. O principal relacionamento seria de um grupo de jovens reunidos para aprender sobre suas habilidades, mas o homem que os reuniu esconde segredos sobre seu passado e a política atual daquele mundo. Relacionamento entre um mentor ou professor e um grupo de jovens, ou de repente um jovem especial que ele ensina tal, é um bom ponto de partida. Mas aí você tem que pensar como é que você vai desenvolver isso. É um bom ponto de partida, sem dúvida. Mas, assim, só ficar na relação mentor e mentorado e aluno, né, mestre e discípulo, é o que eu estou dizendo. Tudo bem, você pode ser, mas isso não cria uma tensão especial. É mais legal você fazer alguma coisa acontecer aí, que aprofunde ou que crie crise, tá? Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.